Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, a gente vai para mais uma aula da gente, que eu já dei essa aula no Microsoft Teams, vou dar para vocês aqui no YouTube também. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Agora nós vamos entrar em produtos notáveis, que eu já dei essa aula no Microsoft Teams e vou continuar dando lá vou continuar no Microsoft Teams, estou dando agora aqui no YouTube, tá bom? Mas antes de tudo, vamos fazer aquela nossa oração que a gente sempre faz no início. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força, a saúde e o perdão. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensiva, prudente. Quero ver além das aparências, mestre, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, vê somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias, guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênção se encha minha alma. Que eu seja tão boa e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam em mim a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Então vamos lá? Bom, gente, hoje nós vamos ver uma matéria 19, que são produtos notáveis. São 5 produtos notáveis. A gente vai começar com o primeiro aqui, que é o quadrado da soma. Bom, o que a gente faria quando se a gente não soubesse essa regrinha? A mais B ao quadrado. A gente pegava o A mais B, né? A mais B ao quadrado é o A mais B multiplicado 2 vezes. A mais B que multiplica A mais B. Aí a gente faria distributivo. A vezes A, A2. A vezes AB, AB. Depois B vezes A, que é a mesma coisa que A vezes AB, AB. Mais B vezes B, B ao quadrado. Como esses dois são semelhantes, AB com AB, a gente poderia somar AB mais AB dá 2AB. Então, a gente tem A2 mais 2AB mais B2, tá? Bom, era um trabalho danado que tinha que fazer todo esse distributivo. Agora, através de uma regrinha, a gente vai ver como fazer isso sem precisar fazer isso tudo. Ó, eu tenho uma soma elevada ao quadrado. Eu vou usar isso aqui, ó, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Em primeiro lugar, quem é o primeiro termo é o A. O segundo termo é o B. Então, quadrado primeiro, A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. 2 vezes A vezes B. Mais o quadrado segundo, B ao quadrado. Tá? Olha um exemplo numérico. 4 mais A ao quadrado. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 4 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. 2 vezes 4 vezes A. Mais o quadrado segundo. Quando eu fizer as contas, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8. 8A. Mais A2, tá bom? O de baixo. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 2A. Agora, toma cuidado que aqui o primeiro é 2A ao quadrado, ó. Por isso que eu botei o parênteses. Mais 2 vezes o primeiro, que é 2A, multiplicado pelo segundo, que é 5. Mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Agora, vamos lembrar aqui. Como é que a gente faz uma potência elevada... Como é que a gente faz um número elevado a uma potência? A gente faz assim, um número a gente eleva. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Não é porque 2 vezes 2 é 4, é porque o 2 repetiu 2 vezes. A letrinha a gente multiplica. Quando não tem nada aqui é 1, ó. 1 vezes 2, 2. Por isso que ficou 4 a 2. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. 20A. Mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Tá bom? Então, é uma maneira da gente fazer, através de uma regrinha, que a gente economiza tempo, tá bom? Bom, esse foi o primeiro. Agora, a gente vai ver o quadrado da diferença. A gente também pode fazer uma diferença elevada ao quadrado, ó. A regrinha é parecida, só que vai levar um menos aqui em vez de mais. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha lá, quadrado do primeiro, A2, menos, aí leva o menos. 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha um exemplo numérico. 5 menos A ao quadrado. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 5, o segundo é A. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, 2 vezes 5 vezes A, mais o quadrado do segundo. Aí vamos fazer os cálculos. 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 5, 10. 10A, mais A2. Tá? Quando a gente tiver aqui, ó, 5A menos Y2, toma cuidado que o primeiro é 5A e o segundo é Y2. Então, é quadrado do primeiro, 5A ao quadrado.
menos 2 vezes o primeiro, que é 5A, multiplicado pelo segundo, que é y2, mais o quadrado do segundo. Então, y2 é o quadrado. Aqui vai ficar 5 ao quadrado, 25. A letrinha a gente multiplica, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. AY2, mais, ó lá, 2 vezes 2, 4. Tá bom? Esse é o quadrado da diferença. O outro produto notável, que é o nosso terceiro aqui, é o produto de uma soma pela uma diferença. Olha só, eu tenho A mais B que multiplica A menos B. Para poder usar isso, tem que ter o primeiro daqui igual ao primeiro, o segundo daqui igual ao segundo e os sinais simétricos, um mais e outro menos, tá? Aí a regrinha vai ser o seguinte, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então, o primeiro para a gente vai ser o A e o segundo vai ser o B. Então, é o quadrado do primeiro termo, A ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Esse é o mais fácil de todos. Ó, por exemplo, 5 mais A mais 3, vezes 5A menos 3. Ó, primeiro daqui é igual ao daqui, segundo daqui é o sinal daqui, e aqui são sinais alternados, mais e menos. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 5A, 5A ao quadrado. Menos o quadrado do segundo, quem é o segundo? 3, 3 ao quadrado. Quando a gente tem 5A ao quadrado, o número a gente eleva. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. A letrinha multiplica, não tem nada que é 1. 1 vezes 2, 2. Menos 3 ao quadrado, 9. Acabou, porque eles não são termos semelhantes, a gente não vai poder fazer mais nada, tá bom? Olha o de baixo. 1 meio de x2y mais 1 meio de x2 menos y. Quadrado do primeiro, 1 meio de x2y ao quadrado, menos o quadrado do segundo, y2. Aí, o que eu vou fazer? 1 ao quadrado, 1, né? Porque é 1 vezes 1. 2 ao quadrado, 4. O número a gente eleva. A letrinha a gente multiplica os expoentes, ó. x4 menos y2. Tá bom? Então, nós vimos 3 produtos notáveis, que é o quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Vamos fazer uns exercícios resolvidos, só para a gente entender ali. A gente tem 5 mais y ao quadrado. Primeiro termo é 5, segundo termo é y. Quadrado do primeiro, 5 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é 5, multiplicado pelo segundo, que é y, mais o quadrado do segundo, usando a regrinha. 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 5, 10. 10y, mais y2. Tá? Não pode somar esses aqui, porque eles não são termos semelhantes. Para ser termo semelhante, tem que ter a mesma parte literal. Tá? Só pode somar 25 com 5 ou com 4, tá? 10y com y, y2 com y2. O de baixo é uma diferença elevada ao quadrado. Quadrado do primeiro, só que o primeiro é 5A, menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro, que é 5A, multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho 5 ao quadrado, 25, que a letrinha a gente multiplica, 25 a 2, menos 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20, 20A, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, 4. Tá bom? O de baixo é o produto da soma pela diferença. Cada um é cada um, ó. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 6A ao quadrado. Ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. O segundo é y. Então, vai ficar 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 2, 4. Menos y2, tá? O outro também é o quadrado da soma, gente, ó. Quadrado da soma. 1/4 de x2 mais y3. Quem é o primeiro? 1/4 de x2. Então, ele é o quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é 1/4 de x2, multiplicado pelo segundo, que é y3, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado, gente, é 1. 4 ao quadrado aqui é 16, ó. Vamos ajeitar aqui, que eu errei aqui. Tá? Mais, aí vai ficar 2 vezes 1, 2, x2, y3. Tem outro errinho aqui. x2, y3. E aqui, 1 vezes 4, 4. Então, fica 1/16 de x4. O que eu fiz aqui? Por que aqui deu 2 e o 4? Eu simplifiquei. Aí, deu 1 meio de x3. y3 mais y6. Tá? 3 vezes 2, 6. Então, a resposta é essa aqui, ó. 1/16 de x4 mais 1 meio de x3, y3 mais x2. Perdão. Mais um errinho aqui, ó. Mais 1 meio de x2, y3 mais y6. Tá bom? O de baixo é o produto da soma pela diferença. Então, eu vou ficar quadrado primeiro. Quem é o primeiro? 4/5 de x2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O segundo é y4. O número a gente eleva. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. E a letrinha a gente multiplica. 2 vezes 2, 4, menos y4
4 vezes 2, 8. O de baixo é o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, 3a ao cubo ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 3a ao cubo, vezes 4b4, multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. 3 ao quadrado, 9. A letrinha a gente multiplica. 3 vezes 2, 6. Aqui é 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. A3b4, repete. 4 ao quadrado, 16. E aqui a letrinha a gente multiplica. 16b8. Tá bom? Bom, agora eu vou deixar um exercício para a próxima aula para vocês. Que é esse exercício assim. Aqui, ó. Dá um printzinho aí. Vai até a letra G, ó. Tá? Dá um printzinho aí, que a nossa próxima aula a gente vai fazer esse exercíciozinho, tá bom? Eu tô dando essa aula toda, já foi dada no YouTube. E aí, o que eu quero que vocês façam? A gente vai continuar agora aqui os produtos notáveis. Na próxima aula eu corrijo, tá? Deixa eu fazer logo o restante. O outro quarto produto notável. O cubo da soma. Gente, é uma soma elevada ao cubo. Isso é uma regra bem pra gente decorar, é bem chatinha. Então eu vou dar a regra e depois eu vou dizer uma outra maneira que vocês podem fazer. Pode fazer das duas maneiras, tá? A mais B ao cubo é assim, ó, gente. Cubo do primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. Quadrado do primeiro termo multiplicado pelo segundo, depois troca. Mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá? Olha um exemplo numérico. 2a, 2 mais a ao cubo. Cubo do primeiro termo, 2 ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado, vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo. Segundo é a ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Agora é só fazer as contas. 2 ao cubo, gente, é 2 vezes 2 vezes 2. 8. 3, 2 ao quadrado, 4. A. 3 vezes 2, 6. A2 mais A3. Só que aqui ainda dá para multiplicar. 3 vezes 4, 12. Então fica 8 mais 12A mais 6A2 mais A3. Acaba aqui porque, ó, não tem ninguém que possa somar. Só pode somar com A, A2 com A2, A3 com A3 e quem não tem A com quem não tem A. Tá bom? Olha um outro exemplo. Olha que outra maneira de fazer. Se vocês acharem que decorar essa regra aqui é muito chata, tem uma outra maneira que a gente pode fazer. Mais trabalhosa, mas a gente pode fazer. Se eu tenho A mais B ao cubo, é a mesma coisa que A mais B que multiplica A mais B ao quadrado. Porque para multiplicar potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Aqui é como se tivesse 1. 1 mais 2, 3. Para que eu fiz isso? Porque eu repito A mais B e a gente já aprendeu no produto notável como é que a gente faz uma soma ao quadrado. Que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora a gente vai ter que fazer braçalmente aquela distributiva, ó. A vezes A2, que dá A3. A vezes 2AB, que dá 2A ao quadrado B. Mais A vezes B2, que dá AB2. Depois eu vou fazer com B. B vezes A2, A2B. Depois, B vezes 2A, 2AB2. E depois B vezes B2, que dá B3. Aí a gente vê os semelhantes. Ó, A3 não tem ninguém. Mais 2A2B pode somar com 1A2B, que dá 3A2B. AB2 pode somar com 2AB2, que dá 3AB2. E o B3 sozinho. Então, quer dizer, vocês estão vendo que é a mesma coisa, ó. Dá o mesmo resultado. Tá? Só que a gente está fazendo de uma maneira diferente. Tá bom? Olha o numérico aqui. 2A mais 3 ao cubo. Eu estou fazendo agora da outra maneira. Vai dar o mesmo resultado dali, ó. Peguei o 2A e multipliquei por 2A ao quadrado, que 1 mais 2 é 3. Aí eu fiz 2 mais A e eu fiz a regrinha que a gente aprendeu essa primeira agora. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí eu botei 2 mais A, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4A mais A2. Agora, braçalmente eu fiz 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4A, 8A. 2 vezes A2, 2A2. A vezes 4, 4A. A vezes 4A, 4A ao quadrado, e A vezes A2, A3. Aí eu somei os termos semelhantes, ó. 8, tá? 8A eu posso somar com 4A, 12A.
2A2 eu posso somar com 4A2, 6A2 e o A3 que sobrou. Vocês estão vendo que é o mesmo resultado? Ou a gente decora esta regrinha, ou faz braçalmente assim. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para o próximo. Esse é o cubo da soma e esse é o cubo da diferença. A regrinha é parecida. Uma diferença ao cubo é parecido com o cubo da soma. Só que aí, a única coisa que muda é a seguinte. Um sinal é mais, menos. Mais, menos. Vocês botam assim, mais, menos, mais, menos. Vai trocando sinais, tá? É o cubo do primeiro. Aí vem o menos. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo. Mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. É igual, só que fica um positivo, um negativo, um positivo, negativo, um positivo, negativo. Por exemplo, 2 menos A ao cubo. Cubo do primeiro, aí aqui era mais, só que fica menos. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 2 ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Aí a gente vai fazer as contas, 2 ao cubo, 8. Aqui vai ficar 3, 2 ao quadrado, 4A. 3 vezes 2, 6, menos B3. 8 menos 12, ó. A mais 6A2 menos B3. Tá bom? Outra maneira de fazer, daquela mesma maneira, ó. 2 menos A, que multiplica 2 menos A ao quadrado. Aí a gente vai fazer 2 menos A, multiplicando isso aqui ao quadrado da diferença que a gente acabou de aprender, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 2 menos A, faz a continha aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. Menos 4A mais A2. Agora é só sair multiplicando, ó. 2 vezes 4, 8. Menos 8A. Mais 2A. Opa, peraí, tem um erro aqui, ó. Peraí, 8A. Ah, tá certo. Mais 8A. 8 menos 8A, tá certo. Mais 2A2. Depois, mais 4, menos 4A, mais 4A. Menos 4A, porque menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais, por isso ficou mais 4A2. E menos com mais dá menos, com menos A3. Aí só fazer conta. 8, 8A, menos 8A com menos 4A, sinais iguais. Repete o sinal e soma, menos 12A. 2A2 com mais 4A2, 6A2, menos B3. Pronto, aí a gente tem tudo direitinho ali. É a mesma coisa daqui, ó. Só que feito de maneira diferente, tá bom? Então, vocês podem usar tanto essa maneira quanto aquela. Essa aqui é chatinha, mas é mais fácil. Se decorar isso aqui, fica tudo tranquilo. Bom, vamos fazer uns exercícios resolvidos aqui pra gente entender. Agora eu tô misturando tudo, tá? Eu tenho uma soma elevada ao quadrado. Como é que a gente faz? Regrinha. Quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Uma diferença, é um resumo, tá? É um resumo de tudo que a gente viu. Não é exercício resolvido não, perdão. A menos B ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se for o produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Se for uma soma elevada ao cubo, cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se for uma diferença ao cubo, mesma coisa, cubo do primeiro, só que um positivo e outro negativo. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Esse é o resumo dos 5 produtos notáveis que a gente aprendeu, tá bom? Vamos fazer agora um exercício resolvido envolvendo todos eles. Ó. Desenvolva os produtos notáveis. X mais y ao quadrado. Tem uma soma elevada ao quadrado. Quadrado do primeiro, que é x, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, que é 2xy, mais o quadrado do segundo, tá? Uma diferença, quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, toma cuidado que aqui o primeiro é 2x, então é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, multiplicado pelo segundo, que é y, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. A letrinha a gente multiplica, lembra? Que é 1. 1 vezes 2, 2. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. X vezes y, 4xy. Mais y2, tá? Aqui é o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. 1 vezes 2, 2. Menos y2, tá? Agora, o novo que a gente aprendeu, acabou de aprender. Uma soma elevada ao cubo.
Regrinha. Cubo do primeiro. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 2x, multiplicado pelo segundo. Mais 3 vezes o primeiro, que é 2x, multiplicado pelo quadrado do segundo. Tem um erro aqui. Mais o cubo do segundo, tá? Então, fica 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, x3, 3, 2 ao quadrado, 4, 1 vezes 2, 2. Primeiro a gente faz a potência, mais 3 vezes 2, 6, x, y2, tem errado aqui, desculpa, mais y3. Eu passei na aula do Microsoft, nem vi isso. 8x3, 3 vezes 4, 12, x2y, mais 6xy2, mais y3, tá? Agora a gente vai fazer 3x menos 2y ao cubo. Botei aqui. É uma diferença elevada ao cubo. Cubo do primeiro. Tá aqui o primeiro. 3x ao cubo. Aí um mais e outro menos. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 3x, multiplicado pelo segundo, que é 2y. Aqui é vezes, tá, gente? Mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo. Menos o cubo do segundo. Agora conta, ó. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. A letrinha a gente multiplica, ó. 1 vezes 3, 3. Primeira potência, menos 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. A letrinha multiplica, 1 vezes 2, 2. Vezes 2y mais 3 vezes 3x, porque primeiro tem que fazer a potência, 2 ao quadrado, 4. 1 vezes 2, 2, menos 2 ao cubo, 8. E a letrinha multiplica. Agora vamos lá, as continhas. 27x3, 3 vezes 9, 27, vezes 2, 5. Eu fiz até devagar. 3 vezes 9, 27x2, vezes 2y. 3 vezes 3, 9x, vezes 4y2. Menos 8y3. 27x3, aí ficou 27 vezes 2, que é vezes 54x2y. Mais 9 vezes 4, 36. 36xy2, menos 8y3. Tá bom? Agora é com você. Vocês vão dar um print aí. Vão fazer esse exercício para nós corrigirmos esse e o outro na próxima aula. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Tô dando essa aula, já dei essas aulas. Essa semana eu tô dando no Microsoft Teams. Vou terminar essas aulinhas aqui. Isso tudo que a gente veio para ficar certinho um com o outro, tá bom? Fiquem com Deus. Canta comigo. E aí? O que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo ver. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa.